Deus é verdadeiro. Deus, Ele é verdadeiro. Nós podemos sim comprovar a boa mão de Deus agindo na história da igreja, na história de personagens como Maria, Isabel e até aquele que estava no ventre, João Batista. Lucas tem essa certeza, irmãos, que a boa nova, Jesus Cristo, a boa notícia da salvação, ela foi apresentada aos homens. Jesus Cristo nasceu, Jesus Cristo veio. Só que ele tem um objetivo, ele quer contar para os seus primeiros leitores, para Teófilo, é o caso, que essa história, a história da salvação, ela é verdadeira. E que todos os fatos anunciados pelos profetas e por aqueles que anunciaram a mensagem de Deus, todos eles se cumpriram ou estão se cumprindo em Cristo Jesus. Lucas apresentou anteriormente para nós, em outros sermões, um relato ordenado daqueles fatos que estavam acontecendo. Todos esses fatos se cumpriram para que chegasse essa pessoa, o homem perfeito, para que nós pudéssemos contemplar Jesus Cristo nesse evangelho de Lucas. O homem perfeito veio, meus amados irmãos. Ele habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e nós vimos a glória do unigênito do Pai. Amém, meus amados irmãos? Esse evangelho de Lucas é um evangelho que tem uma ênfase. Lucas, do início ao fim, está enfatizando o Senhor Jesus Cristo. Para ele, o Jesus histórico, aquele que estava vivendo entre nós, é o Jesus divino. E ele apresenta, o Cristo, apresenta o plano de Deus para a salvação de todos os homens. Quando eu falo todos os homens, é de todas as nações. Mas veja que Lucas está contemplando os esquecidos. Ele está dizendo que Deus falou com Zacarias no passado. Ele também está contemplando que Deus falou com mulheres. Foi o caso de Maria. Na semana passada nós vimos que Maria recebeu a profecia diretamente de Deus. Ela recebeu da parte do anjo de Deus. Gabriel trouxe esse anúncio. Olhe, a sua parenta vai ter um filho, ele já está no 6º mês de gestação, e você também vai ter um filho, mas o seu filho é diferente, porque ele é o próprio Filho de Deus. O homem perfeito vai vir do seu ventre, Maria, porque para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Não é impossível Deus colocar no ventre de um estéril um filho, e não é impossível Deus gerar um filho em uma virgem. E Maria é essa que está sendo contemplada aqui. Então Lucas está mostrando, irmãos, que existem boas novas de salvação, que elas são verdadeiras, que aquilo que Deus prometeu no passado, o pecado não foi capaz de ofuscar a graça de Deus, meus amados irmãos. Lucas relatou aqui a respeito de um homem perfeito que veio, e que nada é impossível para Deus, porque o Filho de Deus seria encarnado. Jamais os planos de Deus seriam frustrados quanto à vinda do Messias. E agora ele quer mostrar que através de Maria, recebendo essa mensagem, o Evangelho é verdadeiro e ele é genuíno para todos aqueles que creem, para todos aqueles que creem. Portanto, o sermão dessa noite, ele tem esse título: Grandes Testemunhos. Grandes Testemunhos. Eu quero mostrar através desses 3 testemunhos, Maria, Isabel e o próprio João Batista, que existe um testemunho maior que a gente precisa contemplar nesse texto, que é o testemunho de Jesus Cristo, o Rei eterno, o imortal, o invisível, o Deus encarnado, o Deus vitorioso, o Deus verdadeiro das nossas vidas. A gente vê aqui o testemunho de Isabel e João, a partir dos versos 39 a 45. A gente vai ver também um outro testemunho aqui, tanto indo até a casa da sua parenta, Maria, né, nesses versos, mas logo depois ela vai cantar um dos cânticos maravilhosos, né, que é o Magnificat. E esse cântico também vai ser uma expressão de louvor e gratidão a Deus por sua obra. Então Maria vai ter 10.000 razões para cantar a Deus louvores de gratidão pela obra do Filho, Mas todas essas cenas aqui apresentadas evidenciam que Deus é verdadeiro, que a palavra de Deus não falha, que Deus não é mentiroso, que aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ele disse que daria o seu Filho e Ele deu ao seu povo. Amém, meus amados irmãos? Então, segundo Grant Osman, né, falando sobre esses textos, ele diz que esses anúncios de Gabriel, tanto para Zacarias como para Maria, na verdade, é um anúncio que deve ecoar no coração daqueles ouvintes, um hino de testemunho sobre a obra de Deus.
e uma ação divina, uma ação de graças à divina providência de Deus ao iniciar naquele tempo a era messiânica. Perceba o que Grant Osborne falou. Ele disse que esses anúncios, a chegada de João Batista e a chegada de Jesus Cristo, na verdade despertaria no coração dos eleitos de Deus naquela época um testemunho de Deus. Deus é verdadeiro, e isso ecoaria nos seus corações como um hino de ação de graças a Deus pela divina providência de Deus ao enviar o seu Messias ao mundo. Então, o que é que a gente vê, irmãos, nesses grandes testemunhos? É muito atual esse tema. Hoje em dia a igreja cristã gosta muito dessa ênfase de testemunho, né? Não, porque eu fui na igreja B, A, C, eu vi o testemunho do irmão A, C, enfim. Mas, irmãos, de fato, quando a gente avalia a trajetória de Maria indo até a casa da sua parenta, a gente vê um grande testemunho de Maria, de Isabel. Todos esses testemunhos precisam ser explicados para nós. O que é que nós vemos em um grande testemunho? A primeira coisa que a gente vê em um grande testemunho é a atuação do Espírito Santo de Deus. Para que exista um grande testemunho, o Espírito Santo governa tal vida. O Espírito Santo governa tal vida. Perceba se isso não é verdadeiro, irmãos, aqui. Perceba se isso não é verdadeiro. Olhe o que é que diz o anjo a Maria. No verso 35 do capítulo 1, o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você. E o que é que vai acontecer? E você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Aí ele fala também de Isabel e diz no verso 37, pois nada é impossível para Deus. Então, percebam, meus amados irmãos, que um grande testemunho não tem nada a ver aqui com a vida de Maria. Perceba que esse grande testemunho está relacionado à obra de Deus, àquilo que Deus faz, está relacionado àquilo que Deus é. O Messias viria. E o verso diz assim, no verso 39, acompanhe o verso comigo: naqueles dias, para que se comprove que o anjo falou a verdade e que Deus, no fundo, Deus não é mentiroso, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa. Essa palavra aqui, preparou-se e foi depressa, aparece 88 vezes nas palavras de Lucas. Em Atos e no Evangelho de Lucas, essa palavra levantou-se e foi rapidamente. Mostra a extrema prontidão em servir uma ordem direta do Espírito Santo de Deus. Essa palavra aqui associada a Maria, ela é uma palavra anastasa, que vem do grego, que quer dizer assim: levantar-se depressa e cumprir uma missão, levantar-se para fazer alguma coisa. Mas o impressionante é que essa palavra aqui também está associada a levantar-se como um morto, ressurgir. E é exatamente esse sentimento que Lucas quer que os leitores dele tenham. Eles precisam observar a prontidão dos servos de Deus em obedecer a obra do Espírito Santo, amados irmãos. O que é que o Espírito Santo deseja para a igreja dele? Que ela testemunhe do Messias, que ela fale da glória de Cristo, que ela exalte a pessoa de Cristo. Maria foi coberta pelo Espírito Santo. Ela rapidamente se levantou e foi. Perceba que há uma consequência natural dessa ida de Maria até a casa de Isabel. Assim, perceba, Maria está indo amparar uma senhora idosa que agora terá um filho. Então, duas coisas são bem evidenciadas aqui pela essa atuação do Espírito Santo. Primeiro, quando um testemunho é verdadeiro, a igreja vê Cristo sendo exaltado. Segundo, quando um testemunho é verdadeiro, esse testemunho verdadeiro traz comunhão para a igreja de Cristo, traz comunhão para a igreja de Deus. É isso que está acontecendo aqui com Maria. Ela percorre, irmãos, 160 quilômetros ou mais um pouquinho, segundo os comentaristas bíblicos. Há quem diga que ela caminhou, uma jovem mais ou menos dos seus 16, 17 anos, dando uma idade avançada para Maria, porque se de fato a cultura judaica foi empregada nesse texto, é como se Maria tivesse dos 13 aos 17. Alguns comentaristas chegam até a falar sobre isso. Mas uma jovem vai visualizar na casa de uma parente distante que as palavras do anjo são verdadeiras. É isso que está por trás desse texto. E Maria vai para a casa de Isabel, não é para dizer assim: olha, veja, o agir de Deus é lindo na minha vida e no meu coração. Não.
Maria vai lá contemplar que o Espírito Santo que a chamou para ser mãe do Filho de Deus, ele é poderoso para fazer João nascer, e ele é poderoso. Se João nasceu de fato, então com certeza Cristo nascerá, porque Deus disse que isso ia acontecer. 4 a 5 dias a pé para contemplar a obra de Deus, Lutero, falando sobre esse texto, no seu comentário, ele diz como as coisas de Deus são diferentes, né? Devem ser contempladas por nós com todo o peso possível. Como Deus é amoroso com os excluídos, que é o caso de Maria. Ele disse assim, que Maria, como essa jovem indefesa, Maria, como essa jovem que agora vai receber o Filho de Deus, mas está prometida em casamento, o ideal, se as pessoas soubessem quem estava no ventre dela, ou aquele que estaria por vir, o ideal é que acompanhasse uma cavalaria de 4.000 cavaleiros ou mais ao redor de Maria, carregando a mãe do Filho de Deus. Vejam aqui, era isso que essa cavalaria deveria anunciar. Aqui está a mãe, que é a mulher entre todas as mulheres. E Lutero disse o contraste dessa cena, né? Isso que Lucas quer despertar no coração dos seus leitores. Aparentemente era para acontecer tudo isso, no entanto a gente só viu uma jovem sozinha, em silêncio e fazendo a vontade de Deus. A gente viu apenas uma jovem sozinha, diante das dificuldades da vida, indo até a casa de Isabel para fazer a vontade de Deus. Vocês percebem que Maria tem um grande testemunho nesse texto? Percebem? Qual de nós, irmãos, receberíamos essa missão de levar o martírio por causa de Cristo e faríamos isso apressadamente, urgentemente? O senso de proclamação, é isso que Lucas está dizendo, o senso de anúncio do Evangelho é urgente, é hoje, é agora, é direto, é pessoal, precisa ser realizado por mim e por você. Se Cristo é importante para a sua vida, a proclamação do Evangelho também é, o testemunho de Deus também é, a comunhão com os santos também é. É comovente. Fritz Heinecker disse assim, que é comovente acompanhar essa viagem. É comovente ver uma jovem solteira sendo levada pelo ímpeto do seu coração. Mas a certeza disso tudo, irmãos, é que ela não foi levada só pelo seu coração. Foi o Espírito Santo que cobriu os passos de Maria. E essa presença do Espírito Santo na sua vida cobriu todas as suas dúvidas, superou todas as suas angústias. Foi isso que Fritz Heinecker disse. Agora veja um outro testemunho aqui narrado por Lucas. Você viu a atuação do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que cobriu Maria. Foi o Espírito Santo que fez com que Maria se levantasse apressadamente. Foi o Espírito Santo que fez Maria percorrer 160 quilômetros, 4 a 5 dias de viagem. Foi o Espírito Santo que levou Maria a contemplar João e a proclamar Jesus. Mas veja um outro testemunho aqui marcante, grandes testemunhos. Veja o testemunho de João. A palavra de Deus diz nos versos 41b, o bebê agitou-se em seu ventre. Você vê isso todo dia? Uma grávida indo contemplar outra grávida, e o bebê da grávida se agitar de grande alegria por causa da chegada de Maria. O bebê, irmãos, aqui duas coisas Lucas quer mostrar, né? Uma delas é a eleição. Ele está confirmando que João, de fato, é um eleito de Deus. Como é que um bebê se agita por causa de Cristo? A palavra aqui utilizada no grego é que ele agitou-se no aspecto como se ele lutasse para proclamar, como se ele tivesse agitado para falar de Jesus. É uma palavra de luta, né? Essa palavra vem do hebraico, né? Hatzat. Lá no Antigo Testamento, essa palavra agitou-se, moveu-se, estava relacionada com a guerra entre Jacó e Esaú, um querendo nascer primeiro que o outro. E ali Deus estava anunciando que haveria guerra entre duas descendências. A santa descendência iria brigar contra a profana descendência. Aqui, irmãos, é isso que Lucas está dizendo, que João ainda não nasceu, mas ele já está dizendo assim: eu vou brigar, eu vou lutar pelo Evangelho de Jesus Cristo. O superlativo é esse. Que coisa linda, irmãos. Como é que um bebê
vai dizer isso, eu vou lutar por Cristo. Foi o Espírito Santo que estava cobrindo aquele bebezinho. Aquela dinastia do pecado de Herodes e dos imperadores romanos estava no fim, estava chegando o fim dela, irmãos. Já existiria um arauto que foi levantado por Deus, um bebezinho, mas esse iria dizer: arrependa-se, porque está próximo o reino de Deus. E quando ele anunciasse esse reino messiânico, ia chegar aquele que ele iria dizer: eu não sou nem digno de amarrar sandálias nos seus pés. O testemunho, irmãos, mostra assim, no grego, essa palavra scartal, quer dizer assim, pulos e brincadeiras de ovelhas, pulos de alegria. É a ideia de que assim, a ovelhinha João Batista, que estava ali no ventre, estava pulando de alegria por causa da chegada do Messias. Deixa eu fazer uma pergunta para você nessa noite. É assim que você vive por causa de Cristo? Quando você ouve de Cristo, você tem esse sentimento? É assim que você, quando você ouve do Evangelho de Jesus Cristo, você salta e pula de alegria? O que é mais importante para a sua vida, meu amado irmão? Lucas está nos chamando isso. Atenção para isso. É Cristo ou é outra coisa? Para João, para esse bebê, Cristo era mais importante. Então, Lucas está, em outras palavras, anunciando que o nascimento de João, olha que grande testemunho, a gente vê aqui nas entrelinhas, que o nascimento de João seria como o de Jacó. Ele traria uma disputa em Israel. Agora João é um último desses grandes profetas. A nação de Israel, ela tem um grande profeta que está chegando, que é João Batista, e ele vai fazer a distinção entre os eleitos de Deus e entre a raça de víboras. É isso que João está mostrando aqui. Vai ter disputa territorial em Israel, e não é entre reinos romanos ou qualquer um outro reino, é entre o reino de Deus e o reino do pecado. Vai acontecer isso. João seria esse representante. Mas, irmãos, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Foi bom o testemunho de Maria? Sim, foi. E o de João? Foi excelente? Um bebezinho? Maravilhoso. Quem está por trás desses dois testemunhos, irmãos? O Espírito Santo. Ele está cobrindo Maria e ele está usando a vida do João Batista. Mas tem um terceiro testemunho aqui, a de Isabel. Isabel, ela é uma mulher. Vocês sabem que quem recebia a profecia direta na antiga aliança eram os profetas. A palavra de Deus ia aos homens. Mais uma vez, Lucas está mostrando o seu evangelho inclusivo. Meu irmão, a igreja é um ambiente inclusivo. Sim, a gente fala sobre inclusão. Mas a inclusão na igreja está associada a pessoas que se rendem à mensagem de Cristo. Para essas pessoas, chineses, brasileiros, qualquer tipo de pessoa, desprezado, humilhado, exaltado, qualquer tipo de pessoa é bem-vinda à casa de Deus, desde que o Evangelho de Cristo seja presente em seu coração. Lucas está dizendo aqui que Isabel, está aqui e do nada ela diz: bendito é o fruto do vosso ventre. Bendito é você entre as mulheres. Perceba que Maria não está sendo exaltada nesse texto, viu, meus amados irmãos? Foi o Espírito Santo que levou Maria até a casa de Isabel. E ela é bendita entre as mulheres. É isso que Lucas disse. Dizer que ela é bendita entre as mulheres quer dizer que ela é bendita por causa do fruto dela. Maria, ela é uma pecadora. Ela precisa da graça de Deus. Mas aprove ao Senhor salvar Maria, cobri-la com seu espírito e colocar no seu ventre o filho dele. Então, James Edwards, comentando esse verso, ele diz assim, que esses três membros da família são plenamente enchidos pelo Espírito Santo, não para trazer benefícios a si mesmos, mas o Espírito Santo estava usando a vida daquelas pessoas para os capacitar e para que os seus testemunhos fossem a respeito do Messias. James Edwards está dizendo que os testemunhos aqui, uma mulher profetizar no Antigo Testamento, irmãos, a gente pode pensar ainda assim, nesse período aqui, é uma transição do Antigo para o Novo Testamento. Uma mulher fazer isso, só Deus a capacitando, e no caso, aprove a Deus, aprove ao Espírito Santo de Deus, usar Isabel para falar que
Maria era bendita por causa do ventre dela, por causa daquele ser que estava no seu ventre. Então esse texto merece destaque. O testemunho do Espírito Santo é bem visto aqui. Foi o Espírito Santo que selecionou essas pessoas. O que se vê num grande testemunho? Essa é a pergunta que nós fizemos no começo desse sermão. O que se vê num grande testemunho é a atuação do Espírito Santo. Primeiro, o que é que o Espírito Santo faz na vida de um eleito dele? Por que os crentes devem ter grandes testemunhos em relação à sua vida com Deus? Porque Cristo é a primazia na vida dos crentes. Cristo foi primazia para Maria, Cristo foi primazia para o bebê, Cristo foi primazia para Isabel. O texto diz claro, são 3 ações aqui contempladas nos versos. Você pode dizer assim, pastor, mas o Espírito Santo atua em minha vida. E a segunda pergunta que eu faço para você, e uma pergunta que eu faço para você nessa noite, quais são as ações que você tem tomado que evidenciam essa grande dádiva do Cristo em sua vida? Para Lucas, Maria se levantou como uma morta e foi rapidamente. Para Lucas, o bebê se agitou-se como uma ovelhinha que está feliz pelo seu Senhor, que vai lutar por Cristo. Para Lucas, Isabel assume a profecia e diz, bendita é você entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Quais são as ações na sua vida, meus amados irmãos, que mostram essa primazia de Cristo em sua vida? Quais são as ações que você tem tomado dia a dia no seu cotidiano, que mostram verdadeiramente, essa pessoa é um servo do Senhor? Quais são as atitudes? O Espírito Santo não nos capacita para outra coisa a não ser para testemunhar de Cristo. Amém, meus amados irmãos? Nós vemos uma outra coisa aqui nesse texto. Grandes testemunhos. O que é que se vê num grande testemunho, irmãos? Nós vemos de um grande testemunho a proclamação da palavra. A proclamação da palavra. Lucas deixa isso claro aqui. Olha o que é que ele diz no verso 42. E exclamou em alta voz, bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Se você observar direitinho, e você estudar o Evangelho de Lucas em sua casa, você vai perceber que existe aqui um cântico de louvor a Deus, saindo da boca de Isabel. Irmãos, o que é bem falado nos nossos dias? Preste atenção. Todas as vezes que você tem na igreja uma pessoa que vai testemunhar sobre a vida dela, ela sempre faz 2 coisas erradas. Primeiro, ela só fala de si, e a gente está percebendo que o texto não está mostrando isso. O verdadeiro testemunho fala de Deus e da sua obra e exalta Cristo. E uma outra coisa que não pode ter no testemunho é uma canção que não exalte a Deus. Uma canção que seja para mim. Uma canção que exalta, olha, foi o que... E geralmente o povo da igreja gosta dessas canções, irmãos. Agora perceba o que é que está acontecendo aqui. Através do louvor a Deus, a obra de Deus, a obra do Espírito Santo está sendo exaltada. Primeiro, se você vê, bendito é o fruto do vosso ventre, você vai ver que Lucas narra um cântico falando sobre o amor de Deus, em Lucas 42b até o verso 45, você vai ver que Lucas narra um cântico que fala de fé, dos versos 46 a 55. Se você vê Lucas do verso 68 a 79, você vai ver que um crente canta sobre a esperança em Deus. Você vê, por exemplo, anjos cantando e louvando a Deus nas alturas, em Lucas 2,14, demonstrando glória a Deus nas alturas, doxologia a Deus. E por fim, irmãos, nesses versos, até o capítulo 2, você vai ver um cântico de resignação, um cântico de devoção a Deus pela sua obra, que é o cântico de Simeão, que ele diz assim, Simeão narra esse cântico e diz, pronto, agora, visto que eu já vi o Filho de Deus chegar, agora meus dias se encerram, Senhor. Pode me levar, porque a maior coisa eu já vi na minha vida. Cristo veio, o menino, olha ele aqui, o Messias de Israel. Então, meus amados irmãos, o que é que eu estou dizendo? Que geralmente, quando a pessoa ela tem um testemunho verdadeiro em sua vida, nós percebemos nos lábios dessa pessoa a adoração ao Senhor. Eu estou dizendo que quando um crente é verdadeiro, não sai uma palavra da sua boca a não ser uma canção de louvor e exaltação a Cristo e ao seu nome. Mas isso é feito por causa da obra do Espírito Santo na igreja. Lucas está mostrando Isabel, Maria, Zacarias, inclusive os anjos, até mesmo Simeão, todos eles cantaram. Um cântico, irmãos, tem que exaltar a palavra.
Essa é uma das preocupações, inclusive, da nossa igreja, né? Quando nós colocamos a lista de cânticos do domingo, nós queremos exaltar Cristo, a sua obra, o que Ele fez. Veja que Isabel está cantando uma profecia, ela está dizendo assim, através dessa canção, bendito bendito o fruto, Isabel está dizendo, Macários, você é mais que bem-aventurada, você é a mais abençoada entre as mulheres, você é a mais afortunada, você é a mais feliz das mulheres. E um comentarista bíblico falando sobre esse texto, ele diz aqui que nós vemos que Maria foi elogiada por Isabel, que a chamou de bendita porque ela acreditou, mesmo que a ideia de concepção e encarnação do Filho de Deus seja contra qualquer razão, e por isso é incompreensível. Você está entendendo, meus irmãos, o que eu estou dizendo? Vamos trazer isso para os nossos dias. Quando nós falamos da obra de Cristo, nós anunciamos assim, Cristo voltará. Há pessoas que vão dizer assim, isso é uma loucura, Cristo ressuscitou. Não. Cristo nasceu. Não. Tem pessoas que desacreditam nisso. Mas um cristão, ele acredita. Por quê? O cristão é bendito. Nós também somos chamados de benditos. Bem-aventurados sois vós, os perseguidos por causa de vocês que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados são os misericordiosos. Os cristãos receberam. Maria é uma das primeiras cristãs que está recebendo esse título. Mas graças ao Filho de Deus, hoje a igreja de Deus é bem-aventurada, mais que feliz. Não tem nada nesse mundo que tire a nossa alegria, meus amados irmãos. Porque nós temos o firme fundamento colocado em nosso coração que Jesus Cristo reina em nossas vidas e que Ele voltará para a alegria do seu povo completa. Bendita é a proclamação de que o Filho é verdadeiro, de que Deus é verdadeiro, de que o Espírito é verdadeiro, que a palavra de Deus estava sendo contemplada naqueles dias. A criança que você vai gerar, traduzido literalmente, significa o fruto do vosso ventre. É o grito de uma mulher desconhecida. Lucas diz isso em capítulo 11, 27, que disse literalmente, essa mulher desconhecida, quem era Maria, sem Cristo. Essa mulher, ela é agora santa entre as mulheres. É abençoada, porque o seu ventre carregou e os seus seios amamentaram o Messias. Mas perceba que essa frase do Osborne aqui, falando sobre Maria, não só quer dizer apenas isso, que Maria é abençoada porque recebeu em seu ventre o Messias. Não é isso. Se a gente falasse disso, seria paganismo, meritocracia. Maria é abençoada porque recebeu no seu ventre. Não. Meus irmãos, Maria é bem-aventurada porque creu no Evangelho da graça de Deus. Essa é a mensagem que nós temos aqui em Lucas. Então, meus amados irmãos, nessa noite, que tenhamos em nossos lábios palavras de exultação à obra de Deus, palavras de exaltação ao nome de Cristo, porque Ele é o bendito que foi dado em nosso favor. Amém, meus amados irmãos? Que as nossas canções proclamem a palavra de Deus. Para Lucas, por que essa cena merece destaque, irmãos? Porque a palavra de Deus está sendo proclamada por cântico. É o anúncio de Isabel ao Messias. Isabel chama Jesus de Senhor. Quem foi que disse que Maria estava grávida para Isabel? Me digam aí, irmãos. Maria entra na cena, saúda sua prima, ela entrou e saudou. Isabel disse, bendita. O menino se agitou. Quem foi que disse que Maria está grávida? Cadê a barriga de Maria? Não tem, ainda não. Vai ficar maiorzinha daqui a alguns dias. Mas Lucas está dizendo que Deus colocou a palavra da verdade no coração de Isabel. Ela creu no Messias, ela anunciou por cântico, o Messias é vencedor, o Messias é poderoso, o Messias acompanha os seus, o Messias traz comunhão à igreja. Esse texto é um texto de fortalecimento, irmãos, porque é uma idosa que está precisando de atenção. Possivelmente, o nascimento de João Batista foi um nascimento de risco. Imagine uma idosa na sua casa, ela foi isolada das funções dela, ela ficou esperando João Batista, e imagine a sensação de impotência que essa senhora não deveria estar sentindo em casa, e de repente aprove ao Espírito Santo colocar uma pessoa na vida dessa outra, que foi Maria. Maria jovem, sofreu todos os perigos da estrada, mas chegou na casa dessa outra serva e disse, minha irmã, eu te saúdo com a paz do Senhor, Shalom Adonai, possivelmente é essa expressão. Você está vendo o que está acontecendo? É por causa da atuação do Espírito Santo na vida das pessoas
que a igreja se preocupa uns com os outros. Sem o Espírito Santo, nós não nos preocupamos uns com os outros. Maria se preocupa com Isabel porque o Espírito Santo a guiou até a sua parenta. Irmãos, esse texto mostra que o princípio da comunhão aqui foi estabelecido. Esse texto aponta para a gente. Não há como haver comunhão íntima com o povo de Deus se Cristo não é exaltado nos nossos corações. Não há como ter verdadeira comunhão, sentimento de amor, ternura, compaixão, se Cristo não é Senhor da nossa vida. Isso daí vai ser como os fariseus, hipocrisia, é máscara. A preocupação verdadeira está em anunciar e proclamar Jesus. E como consequência disso, a comunhão dos santos acontece. Irmãos, Lucas tem essa verdade clara no seu coração, que a primeira coisa que a igreja precisa fazer é adorar a Deus. Esse é o primeiro lema da igreja. A segunda coisa que a igreja precisa fazer é servir uns aos outros. Então a igreja é essa comunidade de eleitos de Deus que se reúnem pactualmente, domingo por domingo, para adorar a Deus e para servir uns aos outros. Esse texto não está falando de um culto explícito, mas esse texto está falando de um culto que acontece na vida dos eleitos de Deus. A adoração faz parte do coração de Maria, a adoração faz parte do coração de João Batista, um bebezinho no ventre, e a adoração faz parte do coração de Isabel. O que está sendo proclamado nessa cena? A palavra de Deus, a palavra de Deus. Então Lucas aqui, ele mostra, ele evidencia, ele exalta a palavra de Deus. Ele traz uma mensagem de fortalecimento para a igreja. Maria saúda, e essa saudação é uma saudação especial. Shalom Adonai quer dizer mesmo, eu sou do teu povo. Nós temos o mesmo sangue, nós somos de Deus. E aqui nós também temos um destaque que Lucas quer mostrar exatamente a posição de Jesus e a posição dos servos da palavra. Sempre os servos da palavra estão abaixo de Cristo. Mas para a gente terminar esse sermão, irmãos, qual é o elemento que envolve, quais são os elementos que envolvem um grande testemunho? Então, deixa eu trazer de forma prática isso para a gente. Quando a gente sair nos nossos dias para o nosso cotidiano, quando você estiver contemplando o testemunho, o que é que você vai avaliar? Você vai avaliar, a primeira coisa, a atuação do Espírito Santo. Você vai ver o grau de humildade, de quebrantamento, de arrependimento que tem aquela pessoa. Uma pessoa extremamente arrependida é uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Quando você contemplar um testemunho, o que é que você vai ver? Esse testemunho, do início ao fim, vai proclamar a palavra de Cristo. Seja a palavra de Cristo pregada, seja a palavra de Cristo cantada, seja a palavra de Cristo através das orações, um grande testemunho precisa ter Cristo e a sua palavra no centro dele. É isso que Lucas está expondo aqui. E por fim, irmãos, ele vai narrar que um grande testemunho, ele precisa ter essa exaltação constante ao nome de Jesus. Essa exaltação constante ao nome de Jesus. Ela diz assim no verso 44, nos versos 44 em diante: mas porque eu sou tão agraciada ao ponto de vir visitar a mãe do meu Senhor. Veja, se Cristo não está sendo exaltado constantemente na vida de Isabel, ela já falou que ele é bendito e que o fruto de Maria é bendita. Ela nem sabia, possivelmente, humanamente falando, que Maria estava grávida, mas ela disse, ele está aí, eu sei, o Espírito Santo está me dizendo, ele revelou para mim que o menino está aí nesse ventre. Mas ela já se prostra como o quê, irmãos? Como uma serva. Talvez esse seja um grande problema nos nossos dias, irmãos? Pessoas até podem dizer que encontraram Jesus em suas vidas, a gente sabe que é Cristo que nos encontra, mas algumas coisas são checadas. A palavra de Deus tem dominado esses crentes, a palavra de Deus está na boca desses crentes, a palavra de Deus está nos lábios, nas expressões de louvor desses crentes, a palavra de Deus está na oração desses crentes. A pessoa de Cristo é o cerne da vida desses crentes. As ações desses crentes exaltam a Cristo. Todo esse texto está mostrando isso. Vocês já sabem de tudo isso. Vocês conhecem tudo isso. Eu estou só relembrando para vocês. A palavra que Isabel chama aqui, eu não sei, irmãos. De fato, a gente não tem como contemplar ainda essa cena e ver se Cristo já estava no ventre de Maria.
há uma possibilidade de Cristo já estar no ventre, porque Isabel disse, bendito é o vosso ventre, ou há uma possibilidade do menino ainda nascer, o embrião mesmo, eu estou falando. A gente não vai entrar nesses méritos, é querer entrar em águas muito profundas. Mas o que eu estou dizendo é que Isabel se curva. Semana passada Maria disse, cumpra-se em mim a tua palavra. Hoje a gente está vendo aqui Isabel dizendo, Senhor, porque eu sou tão agraciada ao ponto de dizer o meu Senhor me fazer uma visita. Em outras palavras, Maria estava levando o Senhor de Isabel. Então veja que Cristo aqui é apresentado como Kyrios, o Senhor de Isabel. Logo depois, irmãos, essa profecia que Isabel disse vai ser registrada, essa citação que Isabel disse, que Cristo é o Senhor, vai ser citada em todo o Novo Testamento. Em outras palavras, é como se Isabel estivesse dizendo, o que tenho eu para que o Senhor dos Senhores venha me visitar? Irmãos, sinceramente, quem somos nós para que o Senhor dos Senhores esteja conosco aqui nessa noite? Quem é você, quem sou eu, para que o Deus do universo todo-poderoso, encarnado, ressurreto e glorificado, venha aqui e contemple esse culto e tenha prazer no seu povo? Quem somos nós? Irmãos, quando nós reconhecemos a nossa pequenez, a gente tem que fazer isso que Isabel fez. Ela tem que dizer, eu sou apenas serva do Senhor, como Maria falou na semana passada. Cristo está presente aqui como Senhor da vida de Isabel. O Espírito Santo está presente. Vocês vê, deixa eu só trazer isso para vocês, irmãos. Não adianta a gente dizer que é crente e não ser. Deus está vendo isso. Eu não sei se você está entendendo esse sermão, mas Deus está vendo toda essa cena, está contemplando. É o Espírito Santo que está registrando essa cena. As ações aqui mostram verdade, porque Deus é verdadeiro. Os testemunhos são verdadeiros, porque Jesus Cristo, que é o grande testemunho dessa cena, Cristo é verdadeiro. Veja as palavras. Isabel diz, eu sou serva, e ela é mesmo. Lucas diz que ela ficou cheia do Espírito Santo. É uma outra ação, meus amados irmãos. Ela ficou cheia do Espírito Santo. Ele é bendito. A palavra aqui utilizada é que Isabel está dizendo que Cristo é o bendito. Ela está elogiando ele como Senhor do povo de Deus. E ela diz assim, olha o culto como se encerra para Isabel. Olha o cenário final aqui. Ela diz assim no verso 45, olha o culto se encerrando. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Pai seja convosco. Que bênção você recebeu em ter na sua vida a pessoa de Jesus Cristo. Irmãos, por que esse texto ele merece destaque? Por que esse texto merece destaque para Lucas? Ele merece destaque porque o Messias é exaltado aqui na vida dos seus. O Messias é exaltado aqui na vida dos seus. E esse texto merece destaque porque a principal obra do Espírito Santo é exaltar Jesus Cristo. A principal obra do Espírito Santo é exaltar Jesus Cristo. Cristo foi anunciado pelo anjo, proclamado por Maria e Isabel. Cristo foi recebido e crido no coração de todos esses eleitos aqui. Maria disse que a tua palavra cumpra-se em minha vida. Isabel ficou admirada porque o Senhor dos Senhores a visitou e ela ficou cheia do Espírito Santo, reconhecendo que que Cristo é o Senhor do povo de Deus. E acima de tudo, ela diz nesse verso 45, tá, irmãos? Ela diz essa palavra, teleiossis. Mas é como se fosse um momento final de culto, ela dizendo bem assim: fiel é Deus em cumprir as suas promessas. Ela impetra a bênção sobre o povo de Deus. Então, por que esse testemunho de Cristo é importante? Porque no fundo é esse testemunho, irmãos, porque antes mesmo de nascer, Cristo já é tudo isso para esse povo. Antes mesmo de nascer, me diga aí se você vê isso todos os dias, um bebê se agitando, pulando como uma ovelhinha, proclamando a graça bendita de Deus e fazendo distinção entre o santo e o profano. Meu Deus, que coisa grande. Me diga aí se você vê todo dia uma jovem
correndo risco de morte, de perseguição, de difamação. A difamação é um principal fator aqui. Olha, essa daí é uma impura de Israel. Era isso que ia acontecer com Maria, porque quando a barriguinha dela viesse, cadê o marido? Mas ela disse, eu não estou nem aí para o testemunho do povo. Nesse sentido, meu amado irmão, eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Deus sonda e vê o seu coração. Então tenha muito cuidado naquilo que está nele. Porque uma pessoa, às vezes as pessoas dizem assim, só Deus pode me julgar, e Ele julga mesmo. Vocês viram que Ele julgou o coração de Maria? É muito perigoso quando a gente diz assim, só Deus julga o nosso coração, porque Ele julgou o coração de Maria pela capacitação que Ele mesmo deu. Foi por causa do Espírito Santo no coração de Maria que ela levantou-se rapidamente. Então, ter Cristo testemunha o testemunho... Deus testemunha o testemunho de Cristo em nosso coração. Ele sabe se Cristo é importante ou se Cristo não é importante para nós. Se Cristo é importante ou se Cristo não é importante para nós. Vamos finalizar? Vamos finalizar esse culto nessa noite. Primeiro, meu amado irmão, depois de tudo que você ouviu, eu queria dizer que Cristo é o maior de todos os testemunhos. Que Deus aplique em nosso coração essa palavra. Quando eu digo que Cristo é o maior de todos os testemunhos, eu estou dizendo que Ele pode salvar a sua vida. É isso que a linguagem lucana de Lucas quer trazer para nós. Que Ele não despreza os desprezados. Que Ele não está longe dos que se humilham. Cristo está aqui nessa igreja nessa noite, meus amados irmãos. E o objetivo de Cristo estar aqui é edificar a sua igreja, mas também trazer salvação para o seu povo. Irmãos, nós temos uma certeza aqui pela linguagem de Lucas, que o trabalho do Espírito Santo e dos servos de Deus é a exaltação de Cristo. Para que a gente vive a nossa vida cristã? Me diga, meus amados irmãos, é para que mesmo? É para comprar uma casa melhor? Embora isso seja importante. É para ter um carro melhor, é para ter uma família melhor. Todas essas coisas são importantes, irmãos. Ter uma família melhor, um cargo melhor, é importante. Mas, irmãos, o nosso maior trabalho é a exaltação de Cristo. E Cristo sabe se nós somos aqueles de fato que estão sendo capacitados pelo seu Espírito para se levantar depressa de onde nós estamos e fazer a obra de Deus. Que Deus assim nos faça. Meus irmãos, deixa eu trazer uma lição para vocês nessa noite que traz paz ao nosso coração. Cristo também é exaltado pelo testemunho da igreja. Essa é uma terceira aplicação. Irmãos, eu tenho visto que tem muitas pessoas falando mal da igreja nos nossos dias. Tem muita gente que tem falado muita asneira, perdão a expressão, da igreja de Cristo. Mas a igreja de Cristo é vitoriosa, porque o Senhor dela já venceu, tá bom, irmãos? A igreja de Cristo é dela. Tem uma canção de um grupo chamado Faz-nos Um, que diz assim, deixa eu tentar expressar. Ó, quão bela é a igreja, Jesus, é o teu povo reunido de diversas nações, adorando a um só Deus. Ó, quão bela é a tua igreja, Jesus. A igreja de Cristo é bela, irmãos, porque ela é verdadeira. Porque Maria faz parte dessa igreja de Cristo. E quando você diz assim, a igreja não presta, você está dizendo que uma serva dessa como Maria não presta? Sinceramente, irmãos, quando você está dizendo que a igreja não presta, que é um lugar ruim, que, ai meu Deus do céu, que coisa chata, você está dizendo que tem um bebê no ventre que testemunhou do Filho de Deus, unido com Maria, unido com Isabel, não presta? Meu amado irmão, tem que ter muito cuidado para falar desse povo de Deus, porque é bela a igreja de Cristo. Ela é maravilhosa. Se Cristo é exaltado, o seu povo também será. Amém, meus amados irmãos? Então nós prezamos pelo testemunho da igreja. Nós trabalharemos, irmãos, sim. A gente passa por dificuldades na vida cristã, mas nós trabalharemos. Essa é a nossa missão, para fortalecer o testemunho dos servos de Deus. O que é que a gente vai fazer amanhã, irmãos? A gente vai acordar, vai viver a nossa vida, mas a gente vai se preocupar com a igreja de Cristo. Amanhã você vai pegar o seu telefone e você vai ligar para alguém da igreja do Senhor Jesus Cristo e vai dizer, meu irmão, eu te amo. Você pode fazer isso? Amanhã você vai pegar o seu celular e vai mandar uma mensagem de amor, de carinho, de reconhecimento para aquele irmão que você sabe que está desviado, fraco na fé, e vai dizer, meu irmão, a igreja é bela, está faltando você.
nesse grupo. Que Deus te abençoe. Eu estou orando por sua vida. Durante essa semana você vai fazer o culto no seu lar, para mostrar aos seus filhos que bela é a igreja de Jesus Cristo. Nessa semana você vai vir para a reunião de oração da igreja, porque a igreja é bela porque ela ora, ela crê na providência de Deus. No domingo pela manhã você vai estar aqui presente porque você vai aprender com Cristo na sua escola bíblica, e você vai estar no culto do domingo à noite porque você é um servo que diz assim: cumpre em mim a tua palavra, eu estou disposto a te servir, Senhor, e te adorar. Trabalharemos para fortalecer os servos de Deus. Mas, meus amados irmãos, quando o pecado bater no nosso coração, ou até mesmo querer reinar nele, nós confiaremos no auxílio do Espírito Santo, porque foi ele, do início ao fim desse texto, que equalizou as coisas, que superabundou as coisas e fez com que a igreja de Cristo tivesse esse testemunho maravilhoso e excelente. Confiamos no auxílio do Espírito Santo em nossas vidas. Vamos orar, povo de Deus. Feche seus olhos. Agradeça a Deus por esse dia.